Em algum momento da sua preparação, você vai passar pelo processo da comparação. Você vai olhar para o seu desempenho, que pode estar, por exemplo, nos 140 acertos, e olhar para uma outra pessoa que já está fazendo 155. Você pode olhar, por exemplo, uma pessoa de grande nome do nicho Enem, que fez 165 acertos e repete esse feito todo ano, e você olha para você mesmo e nos seus simulados você não passa dos 130. Isso daí é a comparação. E muita gente fala que você não deve se comparar com ninguém, que cada um tem o seu processo, tem o seu tempo. E isso até que é verdade de certa forma. Mas para você que quer passar em um curso altamente concorrido, a comparação é obrigatória. Tu precisa se comparar com alguém para você impulsionar o teu estudo. Isso é contra-intuitivo, mas faz muito sentido e eu vou te mostrar nesse vídeo. Meu nome é João Pedro e eu fui aprovado em primeiro lugar em medicina na UFRJ pelo Enem 2025. E muito do que eu fui ao longo do meu ano, muito desse resultado que eu passei em primeiro lugar, foi por conta de que eu me comparei com pessoas melhores do que eu ao longo da minha preparação, ao longo do meu ano de 2025. Só que existe um cuidado muito sutil que você precisa tomar quando o assunto é se comparar, porque existe a comparação estratégica e a comparação estática. A comparação estática é o que a maioria das pessoas fazem e por isso que falam que se comparar é ruim. Na verdade, se comparar não é ruim. É o jeito que você se compara que é ruim. A comparação estática, basicamente, você olha para uma pessoa que está melhor do que você e você percebe, nossa, ela é melhor do que eu sou um lixo. E é isso. É isso. Fica por isso mesmo. Tipo, a pessoa é muito boa, eu sou muito ruim, beleza, e é isso. Acabou. Não tem mais nada. Aí você fica mal, você não faz nada pra mudar isso e fica nessa. Aí realmente vira uma tortura emocional, você fica remoendo aquilo ali. Mas quando você olha o processo de seleção para uma faculdade muito concorrida como medicina, que provavelmente a maioria do meu público aqui quer medicina, você olha que a faculdade, para você entrar nela, você precisa passar por uma competição. E passa nessa competição quem se prepara melhor. Então, se existe uma pessoa que está melhor do que você precisa olhar não no sentido de, eu tô ficando para trás, deu ruim. Não. Você vai olhar para essa pessoa e vai pensar, cara, tem como chegar lá. Ela tá num lugar que eu não estou, mas se ela tá lá, é porque é possível chegar. Eu quero que você pegue, por exemplo, as maiores médias nacionais. Quero que você pegue esses exemplos. Pessoas que fizeram 176 acertos nas provas antigas do Enem. Aconteceu isso em 2024 e 2025. Cara, se alguém chegou lá, é porque tem como fazer. Uma coisa que estava na minha cabeça o tempo todo na minha preparação era as provas do Enem inteira, a prova do Enem inteira, ela tem questões que são feitas para serem acertadas. Nenhuma questão que está lá é impossível de acertar. Nenhuma. E com isso, você começa a perceber que, somado esse fato de que todas as questões do Enem tem como acertar, você vê que realmente faz muito mais sentido pessoas estarem num altíssimo nível de acertarem 176. Até porque é possível chegar nesse patamar. Então, o que eu fazia não era, pelo amor de Deus, mano, tem gente muito melhor do que eu. Realmente tem gente melhor do que eu. Mas se elas chegaram, eu também consigo chegar. O que elas estão fazendo que elas já chegaram nesse patamar que eu não estou fazendo? Então, isso me fez olhar para o meu método de preparação e ir lapidando todos os erros, todas as coisas que eu achava que estava sendo improdutivo para mim. E uma dessas coisas, por exemplo, foi desenvolver o estudo sob demanda. Muitas pessoas falam, né, essa parada de estude o que precisa, mas ninguém diz como que isso é feito na prática, né? Ao longo da minha preparação, por exemplo, um vídeo que eu vi em 2024 e que na época eu não entendi muito bem, mas em 2025 eu entendi plenamente e apliquei na minha preparação, foi um vídeo que eu vi do Pedro Assad falando que revisão não se faz por periodização, se faz sob demanda. E eu vou falar sobre isso num vídeo de forma mais detalhada numa próxima oportunidade. Mas eu percebi que, cara, realmente faz muito mais sentido eu revisar só o que eu preciso. Porque pra que eu vou perder tempo num conteúdo que eu já domino, eu sei que eu domino,
vou lá perder tempo, sendo que eu poderia estar atacando uma lacuna que eu estava me incomodando muito mais. Então, esses aspectos da preparação que eu estava começando a me incomodar, e eu percebia, cara, provavelmente uma pessoa de alto desempenho que está melhor do que eu não perde tempo com isso. Ela faz coisas que realmente sejam rentáveis ao estudo dela, a ponto de manter ela naquele patamar de altíssimo desempenho que ela está mantendo naquele momento. E isso é muito importante, porque isso te tira da inércia, isso te tira da zona de conforto. Você acaba que tem muito menos chance de você desenvolver a sensação de que já estou fazendo o meu melhor, não tem como ficar melhor do que isso. Óbvio que tem, vai ter gente melhor do que você. Por exemplo, apesar de eu ter passado em primeiro lugar em medicina no FRJ, ainda existem pessoas que tiraram notas muito maiores do que as minhas. Por exemplo, se eu colocasse a minha nota no processo seletivo da USP, provavelmente eu passaria também. Eu acabei não testando, não coloquei minha nota lá. Só que, apesar de eu passar em medicina na USP também, eu tenho certeza que naquele ranking eu não passaria em primeiro lugar. Muita gente, talvez umas 20 pessoas até, estariam na minha frente. E se elas estão na minha frente, acaba que para passar em medicina, né? Se você só quer passar em medicina, não tem tanto problema você passar em 20º ou em primeiro, acaba que a vaga é a mesma. Só que você percebe que se você almejar os primeiros lugares, se você almejar sempre ir escalando os degraus, mesmo você já estando numa posição bem cômoda de aprovado, isso te faz evoluir sempre e você acaba sempre entrando numa competição com a pessoa que a pessoa nem sabe que ela tá competindo com você, mas você tá competindo com ela. E isso é um motor que ajuda muito na preparação para você sempre se manter motivado. Você vai sempre ter algum motivo para você aprimorar seu estudo, abrir rotina, carga horária de estudo. Você vai lá fazer 7 horas por dia, 8 horas por dia, você fazer 200, 300 questões por dia. Porque teve dia que eu fiz 300 questões por dia justamente porque eu não queria ficar para trás. E isso deu resultado, né? Acabei sendo aprovado em medicina e muita gente que faz isso também é. Então, se eu tivesse um conselho para você sair desse vídeo aqui sabendo, tipo, tudo que eu falei aqui em síntese a comparação precisa existir, mas precisa existir do jeito certo. Você precisa olhar essas pessoas como inspiração e meta de destino. Mas se essa comparação não te leva a fazer uma ação concreta, você precisa tomar cuidado, porque a comparação ela pode servir muito mais para te destruir e você vai entrar num processo de sabotagem, teu estudo não vai render e acaba que tua aprovação vai ficar muito mais distante por conta disso. Então, você precisa sempre ter esse senso de comparação estratégica. Se a pessoa chegou lá, o que ela fez que eu ainda não estou fazendo para ocupar aquele mesmo lugar que a pessoa está ocupando? Com isso, se você fizer isso, você vai perceber que muito do seu estudo vai render, vários períodos de desmotivação vão sumir, inclusive, porque você vai estar sempre constantemente atrás de algum método de estudo novo para você melhorar, para você aprimorar o seu estudo. E se você, ao seu redor, não ver pessoas acima de você, parece que você já é o auge, já está fazendo 170 acertos, cara, a tua comparação é o gabarito do Enem agora. A tua comparação vai ser, caraca, por que eu não tô gabaritando isso aqui ainda? O que eu tô errando no meu método de estudo? O que tá faltando para eu gabaritar a prova? Porque, basicamente, agora é esse último degrau. Mas é muito importante que, mesmo você tendo esse índice de acertos tão elevado para ser aprovado, que você não entre na zona de conforto, porque isso pode ser muito perigoso. Então, mesmo quando eu estava fazendo já 168 acertos nos simulados em casa, eu estava sempre buscando acertar mais e mais para poder chegar nos 178, 180. Eu realmente pensava que eu tinha capacidade de ser a maior média do Brasil. Acabou que não fui, mas cheguei perto, né? Então, é muito importante que você tenha esse senso de ambição também, de você sempre buscar o melhor e não ficar contente só com os 165 acertos, porque eles já te garantem a vaga, mas se você conseguir mantê-los. Então, basicamente é isso. Se compare, mas se compare do jeito certo.
E se você quiser ser meu aluno de mentoria e ter essa mentalidade e aplicação de estratégias de forma altamente especializada e com uma alta performance que vai te fazer um competidor muito mais forte nessa disputa dos vestibulares, tem um link aqui embaixo falando sobre a minha mentoria. Se você tiver interesse, você pode obter mais informações por meio do meu contato no Instagram ou pelo link que está aqui embaixo do formulário de inscrição e de outras informações. Então é basicamente isso, gente. Se comparem, mas utilizem isso de forma saudável, beleza? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto.